amplamente utilizado na investigação de paternidade, o DNA passou a ser uma importante ferramenta também para a identificação de criminosos, por meio de vestígios encontrados na cena do crime. Se eu desenroscasse uma lâmpada quente, eu lamberia os meus dedos. Saliva. Quando o cara trocou a lâmpada, deixou saliva residual. Vou coletar o DNA e pôr no banco de dados. O primeiro país a adotar de forma eficaz a técnica de identificação genética pelo DNA foram os Estados Unidos, por meio do sistema CODIS, sigla em inglês para Sistema de Combinação e Indexação de DNA. Análises de DNA feitas no laboratório indicam com bastante precisão se esse material pertence aos suspeitos e, assim, ajudam a esclarecer os delitos. O DNA é um código genético que, como as impressões digitais, nunca se repete. Por meio de acordo entre Brasil e FBI, em 2010 foi possível trazer para o Brasil o sistema CODIS. Trata-se de um software que armazena perfis de DNA criados por laboratórios criminais e que permite buscas na base de dados com o objetivo de identificar suspeitos de crimes. Quando a Lei 12.654 ela passa a tratar da identificação criminal por meio da colheita do material genético, percebe-se que isso não é feito para diferenciar um indivíduo do outro, e sim para colher um meio de prova para ficar armazenado no banco de dados para ser usado numa investigação eventual e futura. Laboratórios como o da Polícia Civil do Distrito Federal existem também em 15 estados brasileiros, mas muitas amostras ficavam armazenadas sem análise porque, de acordo com a Polícia Federal, em 80% dos casos não existe um suspeito que pode ter o DNA comparado com os vestígios. A partir de agora, todos os condenados por crimes hediondos ou por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio ou estupro, vão ter de fornecer material genético que vai ficar armazenado nesses bancos para ser comparado com amostras encontradas em cenas de crimes. A lei regulamentada agora também cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que vai permitir o intercâmbio de informações entre os estados. Muito embora o Brasil esteja trabalhando na estruturação e integralização do banco de dados, existe uma grande discussão sobre a constitucionalidade da Lei 12.654. A colisão de dois valores importantes, que dentro da teoria da chamada lei da colisão, no pensamento de Alexis, se resolveria por via da ponderação, do sopesamento, etc. Um dos valores é exatamente a importância, e até a importância que tem o DNA como meio de se resolver problemas judiciários. E o outro valor em pugna é exatamente os direitos do imputado. Eu acredito que a lei é um retrocesso porque ela é evidentemente constitucional na medida em que não respeita o princípio da não autoincriminação, não respeita o princípio da intimidade, porque ainda que determine que o método de colheita seja indolor, não deixa de ser um procedimento invasivo, né? E não respeita o princípio da presunção de inocência, porque parte do princípio que aquela pessoa condenada em cumprimento de pena vá praticar um novo delito, né? Então, existe um estado de suspeição. Mas a impressão digital também foi contestada. E na Constituição de 1988, movimentos de defesa de direitos humanos queriam acabar com a identificação civil para fins criminais, a chamada identificação criminal, que era feita pelo mesmo método da carteira de identidade, diríamos assim. Tudo isso foi superado porque valores outros precisam ser colocados nesse debate. E um desses valores é a justiça que o Estado deve fazer, a forma que o Estado deve buscar a identificação dos criminosos e combater a impunidade. Portanto, não me parece que a busca da identificação por perfil genético seja mais agressiva em termos de direitos humanos do que a própria impressão digital. É um ponto de destaque a violação a vários princípios constitucionais e defendidos por vários autores no Brasil.
porque uma vez que existe uma submissão a esse tipo de coleta de material genético e que não há possibilidade por parte do investigado ou por parte do condenado de opção, de escolha, de não submissão a essa coleta dessa prova, vai ferir aí o princípio da não culpabilidade, ou chamado também princípio da inocência, vai ofender também o princípio da integridade física, né, dessa pessoa, vai violar o princípio da dignidade da pessoa humana e vários outros que estão previstos na Constituição Federal. Quando a lei determina que isso seja feito obrigatoriamente, ela deixa de respeitar a opção que a pessoa teria, o investigado teria, de ceder aquele material ou não. Então, por isso é que ela ofende o princípio da não autoincriminação. Mas nós já tivemos também um outro precedente que identificava pessoas pelo exame grafotécnico, em que as pessoas suspeitas eram coagidas no sentido da lei. A lei determinava a fazer um padrão de letra para que nós pudéssemos confrontar essa letra e buscar a identificação de um criminoso que, por exemplo, falsificou um documento. Isso foi muito utilizado e também se começou a questionar se não era caso de fazer prova contra si mesmo. O Estado, se não tiver um mínimo de coragem e de tempero dessa defesa firme dos direitos humanos, mas com o direito de defender os direitos humanos daqueles que não praticaram crimes, o Estado acaba sendo refém da criminalidade. Porque há princípios realmente constitucionais que asseguram ao preso alguns direitos impostergáveis, como de não ser constrangido a prestar provas contra si. Não pode, não deve sequer falar contra si próprio, também não deve dispor o seu corpo para que dele se extraia provas contra ele. Eu acho que está na mesma linha do permanecer calado. Vai contra aquele princípio da não autoincriminação. Então, essa parte compulsória, os doutrinadores mais garantistas, eles sustentam que isso não vai ter aplicação nenhuma e que os tribunais não vão acolher essa lei nesse particular. Esses doutrinadores, eles se arriscam a dar esse prognóstico a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu por várias vezes que a pessoa não é obrigada a fornecer o padrão gráfico, por exemplo, para o exame, não é obrigado a se submeter a uma reconstituição. Questionamento que aflora é sobre o uso do material em casos anteriores, assim como se a prova referente ao perfil genético é inequívoca. É muito normal, numa cena de crime, encontrar-se material genético de muitas pessoas. E na medida que vai se colhendo esse material, vai se formando um banco genético. E de repente, no cruzamento dessas informações, um dia aparece um crime de uma pessoa que nunca foi questionada no passado e é questionada por um crime atual. Não estando os crimes do passado prescritos, a pergunta que faz é: eu posso usar o material genético deste caso para investigar crimes anteriores? A resposta é sim. Prova é matéria processual, não é matéria de direito material. Muitos juristas têm defendido isso, mas defendem isso sem nenhuma convicção e sem nenhuma razoabilidade. Todo o sistema probatório é um sistema processual. E em matéria de sistema processual, você tem que aplicar as leis vigentes na data em que é necessária a prática do ato processual e tem que usar as tecnologias disponíveis na data em que esta prova será buscada ou produzida. O simples fato de ser encontrado material biológico na cena do crime e vier dar um resultado positivo com o material coletado no suspeito, isso por si só não viabiliza uma condenação. Você tem que ser depois complementado com outros meios de prova, porque ali, quando muito, pode provar que o sujeito teve na cena do crime, mas não constitui prova absoluta de que foi ele o autor do crime. Vamos supor uma prova de estupro, pela prática de um estupro. O material genético foi colhido por ocasião da prática delituosa, ou seja, por ocasião da investigação e inquérito policial. Aí a vítima não reconhece, pode ser igual ocorre na maioria dos estupros, à noite. A vítima não sabe quem é seu autor, mas tem um material genético. E esta prova é a única que vai ter, porque a vítima não conhece. Tem um suspeito. E aí bateu sim o DNA. A única
possibilidade de condenar aquela pessoa é essa prova, esse material genético que foi colhido em sede de inquérito policial. E aí você percebe, um único resíduo, mas se te convencer, se for uma prova científica, ele pode ensejar assim um decreto condenatório. Então nós tínhamos vários crimes do passado com falsificadores, suspeitos de falsificação e etc. Quando nós conseguimos colher uma amostra do punho, ou seja, uma amostra da letra, chama-se amostra de punho, uma amostra do punho deste criminoso. De posse da amostra que nós conseguimos colher, eu orientei a polícia que fizesse um confronto com todos os inquéritos que nós tínhamos pendentes envolvendo um crime com o mesmo modus operandi. E constatamos que a letra do falsificador, numa outra dezena ou mais de crimes, era do mesmo sujeito. E o processei por todos os demais crimes onde houve identidade de punho. Quer dizer, a grafia foi feita pela mesma pessoa. Isso foi até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu que não havia nenhuma ilegalidade em utilizar o material gráfico produzido pelo criminoso para um crime, para a investigação de outros crimes anteriores que estavam insolúveis, mas que o criminoso era exatamente o mesmo. E foi com base nessa jurisprudência do material gráfico para exame grafotécnico que se utilizou para definir que o uso de material genético legalmente obtido também não está, ou não há impedimento em usar o material genético para investigar crimes anteriores à colheita desse material. Você se lembra daquele caso Pedrinho, quando aquela sequestradora, a Vilma, foi identificada? Qual foi a prova que foi utilizada ali? Ela jogou o cigarro. Aí, a lei, ela vai amparar esta prova, porque ela não contribuiu de forma voluntária. E tinha uma discussão se era lícito ou não aquela prova. A polícia, aí sim pode colher esse material genético. No Brasil, vigora o sistema acusatório, onde o juiz é imparcial e o réu é visto como sujeito de direitos e não apenas como objeto do processo. Os princípios que regem o sistema acusatório, o juiz ele deveria ser aquele sujeito processual, que é o presidente do processo, que deverá deliberar sobre os requerimentos tanto do sujeito à acusação quanto do sujeito de defesa, e não aquele que de ofício ele determina a coleta de uma determinada prova, que ofende sobremaneira o sistema acusatório, que é o vigente no Brasil. O que nós entendemos que não é constitucional é ela entrar na formação da prova em fase pré-processual. Ela não chegou em juízo e ele está interferindo numa fase pré-processual. Nessa fase pré-processual, cabe à Polícia Judiciária, cabe ao Ministério Público, os dois é que tem essa atribuição de perseguir, de colher esta prova. Aí o juiz sai de uma fase processual, que é onde ele deveria atuar, e ele vai para uma fase pré-processual e vai usurpar uma função que entendemos que é do Ministério Público. O juiz pode agir por requerimento ou de ofício. Isso porque nós estamos diante de um problema que é da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é submetida ao juiz. O juiz pode fazer determinações de ex officio ou requerimento. Em princípio, eu não vejo problema aí. Quanto ao sistema acusatório, existe sim uma certa inversão de valores, porque a lei permite que o juiz determine na fase de investigação policial que seja feita a colheita de ofício e também no que tange as partes do processo, a lei altera a carga do ônus da prova, que de exclusivamente da acusação passa então a ser da defesa, que obrigatoriamente deveria se sujeitar à colheita do DNA. Um juiz que manda colher prova de ofício não está usurpando função de alguma outra autoridade? A minha posição é que sim. E tanto tem convencimento disso que os juízes raramente tomam essa iniciativa por conta própria.
Mas no Brasil ainda há uma certa instabilidade com relação à definição de papéis no processo. Tem sempre aquele legislador um pouquinho afoito que acha que se colocar um juiz com um pedaço de pau na mão vai acabar com a violência e vai melhorar tudo. As pessoas, em geral, gostam muito daquele juiz que trata mal o réu, que diz que vai prender e arrebentar, que pinta e borda com o réu, que dá entrevista na televisão dizendo que prende e arrebenta. As pessoas gostam desse tipo de personagem porque nós estamos todos enfastiados, cansados, enojados da violência. E qualquer pessoa que aparece como justiceiro nos encanta. Segundo a lei, o banco de dados é sigiloso e o material registrado não poderá revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Investigar, como diz o Código de Processo Penal, espiolhar. Espiolhar é uma expressão que está na lei de introdução e na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que quer dizer mexer como quem busca piolho, ou seja, procurar detalhes no DNA de alguém para investigar o perfil somático dele. Evidente que não. Eu posso aproveitar que eu tenho um perfil genético de um sujeito que um dia passou por essa identificação e usar esse perfil para fazer um teste de DNA para paternidade? Também não. Ou seja, o perfil genético para fins criminais só pode ser usado em processo criminal. No Brasil, a taxa de elucidação dos homicídios é de 6% e está entre as mais baixas do mundo. As mesmas taxas são bem mais altas em outros países, onde a legislação na área de DNA está mais avançada. Por exemplo, na Argentina é de 45%, nos Estados Unidos é de 65%, na França é de 80%. E na Inglaterra chega a 90%. Obrigar o preso a se submeter a um exame que ele não quer é agravar a pena. E isso não está previsto. A gente tem que partir da ideia que mesmo o condenado também tem direito, porque a persecução criminal só pode ser feita dentro dos termos legais e na forma prevista na Constituição. Porque cada dia mais está aumentando a criminalidade e a lei não empata, não. Eu acredito que não. É a maneira que vai descobrir, mais fácil. Esses dias, por exemplo, mataram uma menina, uma estudante aí, não foi? No São Paulo. Eles vão descobrir porque tiraram na unha dele, do que está preso, do namorado. Olha, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Como pegar esses dados para evitar um crime que possa ser feito, ou encontrar o bandido. Mas tem o lado ruim, que é de você obrigar a pessoa a fazer uma coisa. A gente está numa democracia, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer, mesmo ela estando presa. Francisco Carnelucci já dizia que a responder a um processo penal, a um processo criminal, já é para o acusado um sofrimento. Eu não chegaria até ao nível de tortura, mas chegaria, e acho que é um tratamento desumano e degradante, porque na medida que você impõe, segura, amarra, você está degradando a pessoa. É complicado afirmar como sendo um revolucionário avanço. Caso haja uma estrutura dos entes envolvidos, ou seja, da justiça criminal, para que seja realizado esse tipo de coleta de material genético com exatidão e com um grau de segurança que ele com certeza poderá dar, essa possibilidade de melhora no conjunto probatório vai haver. Eu acharia ruim sendo obrigado a fornecer. Agora, se fosse uma coisa optativa, eu poderia pensar no caso em talvez dar o meu material genético. Se o preso consentir, não há nenhum problema. Mas aí, o texto da lei, pelo texto da lei, ela permite que se constranja. E aí é que está o problema. Nesse particular, a lei é inconstitucional. Uma lei penal, ela não tem o condão de efetivamente reduzir os índices de criminalidade, né? Eu penso que os índices de criminalidade são reduzidos através de políticas públicas que combatam as mazelas que impulsionam o indivíduo para a prática do crime e também de políticas públicas que tendam a melhor aparelhar a polícia militar e civil.